E se eu te disser que é possível chegar a um ponto em que nada nem ninguém consiga te tirar do teu centro, onde, mesmo no meio do caos, você conserva a calma, onde a raiva já não te domina, porque você aprendeu a controlá-la de dentro para fora. Este não é um vídeo de frases bonitas, é um treinamento mental. Aqui você vai descobrir as lições mais poderosas para manter a paz em qualquer situação, mesmo quando tudo ao seu redor parecer te empurrar a reagir. Prepare-se, porque depois disso ninguém mais terá o poder de roubar a tua tranquilidade, e você será capaz de se transformar no seu próprio refúgio emocional, firme, sereno e inabalável. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com intenção esta frase: hoje sou mais forte que a raiva. Sou estoico. Escreva como um compromisso consigo mesmo, como uma ordem direta à sua mente para começar a se reprogramar de dentro. Grave isso no seu subconsciente, porque cada vez que você escolhe afirmar, está dando mais um passo rumo à calma inquebrantável que está prestes a construir. Número 1. Diferenciar entre a emoção da raiva e a sua manifestação. Sabe qual é um dos erros mais comuns quando se fala em controlar a raiva? Achar que o problema está apenas em explodir, gritar ou perder o controle diante de alguém. Mas a verdade é que a manifestação da raiva, aquilo que se vê, o estouro, não é o problema principal, é apenas a consequência. A verdadeira raiz está na acumulação interna, naquela tensão emocional que ferve por dentro, dia após dia, pensamento após pensamento, até que não consegue mais se sustentar e explode. Controlar a raiva não significa apenas se conter e ficar em silêncio. Significa aprender a regular essa pressão antes que ela se acumule demais. Imagine uma panela de pressão. A maioria das pessoas acha que o apito é o problema, mas o apito apenas avisa que a pressão interna chegou ao limite. Essa pressão é a raiva acumulada, os pensamentos reprimidos, as palavras que você não disse, as frustrações que engoliu. Tudo isso é o que realmente precisa ser administrado. Porque se você apenas se concentrar em segurar o grito, ou apertar os punhos para não explodir, o que estará fazendo é aumentar ainda mais a pressão. E mais cedo ou mais tarde, ela vai estourar, talvez no pior momento com a pessoa errada. A neurociência confirma isso. Nosso cérebro ativa certas regiões quando sentimos raiva. A amígdala, o hipotálamo e o sistema límbico em geral se acendem, gerando uma cascata de reações químicas, mas elas não aparecem do nada. São resultado de uma acumulação prévia de pensamentos estressantes, interpretações negativas, crenças rígidas e emoções reprimidas. Você não explode do nada. Você vem contendo fogo há muito tempo. E ninguém pode viver eternamente com fogo por dentro sem se queimar ou queimar os outros. Então o que fazer? A chave não está em reprimir a explosão, nem em se sentir culpado por ter perdido o controle. A chave está em olhar para dentro e aprender a aliviar essa pressão interna antes que seja tarde demais. Isso é possível por meio de práticas conscientes, como a meditação diária, a escrita reflexiva, journaling, a respiração profunda e algo tão simples, mas poderoso, quanto reconhecer o que você está sentindo antes que isso se transforme em uma bomba. Porque a raiva não se dissolve ignorando-a, ela se dissolve quando é atendida. Faça a si mesmo perguntas ao longo do dia: o que estou sentindo? O que está me tensionando por dentro? Há algo que estou acumulando? Essas perguntas não são filosóficas, são ferramentas. O simples ato de reconhecer a emoção já reduz sua intensidade. A emoção ignorada cresce na sombra, mas a emoção reconhecida perde força. Isso não é magia, é neurobiologia.
Estudos mostram que quando uma pessoa identifica suas emoções com precisão, a atividade da amígdala diminui, reduzindo a intensidade do sentimento. E aqui está algo fundamental: aprender a distinguir entre a raiva como emoção interna e a raiva como comportamento externo. Sentir raiva não te torna uma má pessoa, todos sentimos raiva e muitas vezes ela é justificada. O problema não é senti-la, mas agir a partir dela sem consciência. É por isso que tantas pessoas se arrependem depois de explodir. No fundo, não queriam agir assim, mas não sabiam como liberar aquela tensão de outro modo. É aí que o trabalho emocional se torna uma forma de inteligência prática. Sim, é possível treinar a mente para lidar com a ira sem reprimi-la, nem justificá-la. O objetivo não é se tornar um robô sem emoções, e sim um ser humano capaz de observar o próprio fogo interno sem deixar que ele o domine. Você pode aprender a reconhecer quando está começando a ferver por dentro e agir antes que o vapor se torne explosão. Pode aprender a falar com calma, mesmo quando discorda. Pode escolher se afastar antes de perder o controle, respirar antes de responder, meditar antes de agir. Isso não é fraqueza, é domínio pessoal. E o resultado é transformador: menos discussões desnecessárias, menos palavras que ferem e depois doem mais que qualquer golpe, mais paz mental e mais respeito próprio. Porque quando você deixa de ser escravo das suas explosões, passa a se governar pela temperança. E esse é o verdadeiro poder, não o de controlar os outros, mas o de dominar a si mesmo. É aí que se encontra a verdadeira liberdade: aprender a gerir o que ninguém vê, para nunca mais se arrepender do que todos veem quando você explode. Número 2. A raiva pode ser tão destrutiva que arruína relações e o bem-estar pessoal. Quando a raiva se torna uma constante na sua vida, você não está apenas alimentando um fogo interno que o consome por dentro, está queimando pontes ao seu redor. Talvez no início isso não pareça evidente. Uma palavra ríspida, um gesto rude, uma discussão que parecia pequena. Mas a verdade é que cada episódio de ira deixa uma marca nas pessoas que te cercam. Com o tempo, as relações se desgastam, a confiança se enfraquece e a distância emocional se transforma em um abismo. Tudo isso por não aprender a lidar com uma emoção tão poderosa quanto destrutiva. Não há nada de errado em sentir raiva, é humano. O problema é permitir que essa emoção tome conta das suas ações, das suas palavras e do seu comportamento diário. Isso é entregar o controle da sua vida a uma força sem limites, se não for regulada. A raiva mantida por muito tempo vira um estilo de vida. E quando isso acontece, os resultados são devastadores. Você discute com seus pais, machuca seus filhos, grita com seu parceiro, cria tensão no trabalho e, o pior de tudo, se acostuma a esse padrão como se fosse parte da sua identidade. O mais triste é que, muitas vezes, justificamos esse comportamento com frases como "eu sou assim" ou "me fizeram perder a paciência". Mas, na verdade, estamos permitindo que a emoção assuma o comando. E toda vez que isso acontece, afastamos as pessoas que mais amamos. Desgastamos laços que levaram anos para serem construídos, porque ninguém quer estar perto de alguém que reage com raiva o tempo todo. Ninguém quer viver pisando em ovos com medo de provocar uma explosão emocional. A ciência confirma isso. Estudos da Universidade de Harvard e da Clínica Mayo mostraram que a raiva crônica não afeta apenas os relacionamentos, mas também a saúde física e mental. A ira constante eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode levar a pressão alta, insônia, problemas digestivos e até doenças cardiovasculares. No campo psicológico, está associada à depressão, à ansiedade e à sensação de solidão. Porque sim, a raiva também isola.
Faz você se sentir incompreendido, preso em uma bolha de justificativas e frustrações, onde se torna cada vez mais difícil se conectar de verdade com os outros. Mas nem tudo está perdido. A boa notícia é que é possível transformar essa energia destrutiva em uma força de conexão e crescimento. E isso não significa reprimir o que você sente. Significa aprender a canalizar. Entender de onde vem essa raiva, quais pensamentos a alimentam, quais feridas emocionais estão por trás e, principalmente, como mudar a sua resposta diante dos estímulos que antes te tiravam do eixo. A empatia é um dos primeiros passos. Em vez de reagir com raiva, pare e pergunte a si mesmo o que a outra pessoa está sentindo, o que ela realmente está tentando me dizer. Quando você desenvolve a capacidade de se colocar no lugar do outro, deixa de interpretar cada situação como um ataque pessoal. Isso traz liberdade, porque você já não reage na defensiva, reage com compreensão. Depois, a comunicação assertiva se torna sua maior aliada. Expresse o que sente sem atacar, diga o que te incomoda sem humilhar. Defenda seus limites sem elevar a voz. É uma arte que se aprende e uma das ferramentas mais poderosas para construir relações saudáveis. As pessoas não se afastam porque você diz o que pensa. Afastam-se pela forma como você diz quando está dominado pela raiva. E por fim, mas não menos importante, aprenda a acalmar o seu sistema nervoso, respire profundamente, medite, caminhe, escreva o que sente. Todas essas práticas reduzem a intensidade emocional e permitem agir com razão, não com impulsividade. Não se trata de eliminar a raiva da sua vida, mas de gerenciá-la, para que ela não destrua o que você construiu, nem por dentro, nem por fora. Quando você escolhe viver assim, algo muda. As discussões diminuem, as conexões se aprofundam, as pessoas confiam mais em você e você passa a confiar mais em si mesmo. Você sente paz, não porque nunca mais sente raiva, mas porque não permite mais que ela dite o rumo da sua vida. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade emocional, é poder pessoal e é a base de uma vida mais saudável, mais plena e mais conectada com quem você ama. Número 3. Manter uma atitude positiva e um sorriso reduz a manifestação visível da raiva. Um sorriso pode parecer algo simples, quase superficial, mas quando você entende o poder que tem sobre a sua mente e suas emoções, percebe que ele é uma das ferramentas mais poderosas que existem para controlar a raiva e transformar o seu estado interior. Não é apenas uma expressão, é um mecanismo neurológico, emocional e social. Quando você sorri, mesmo que no começo não sinta vontade, seu cérebro começa a receber sinais de que está tudo bem, de que você não está em perigo, de que pode relaxar. E isso reduz automaticamente a intensidade da raiva. É fascinante como algo tão pequeno quanto um sorriso pode alterar todo o seu sistema nervoso. A neurociência comprovou isso. Ao sorrir, você ativa áreas do cérebro como o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, que estão associadas à regulação emocional e à sensação de bem-estar. Além disso, há uma redução da atividade da amígdala, responsável por acionar respostas de medo, ira e estresse. Em outras palavras, quando você sorri, está enviando uma ordem ao seu cérebro, não há necessidade de entrar em modo de ataque. Está escolhendo um caminho diferente. E isso não é fingimento, não se trata de negar o que sente ou esconder a sua irritação. Trata-se de interromper o ciclo emocional negativo antes que ele se transforme em uma reação impulsiva. Porque, se você se deixar levar pelo impulso, provavelmente dirá algo de que se arrependerá, tomará uma atitude que machucará alguém ou se prenderá em uma espiral de tensão que só o afetará mais. Mas se, nesse momento de tensão, você escolher conscientemente sorrir,
ainda que de forma leve, com um pequeno gesto, estará retomando o controle da situação de dentro para fora. Além disso, uma atitude positiva não beneficia apenas você, mas também os outros. As emoções são contagiosas. Assim como a raiva pode incendiar uma conversa e transformar um mal-entendido em conflito em segundos, a serenidade pode acalmá-lo. Um sorriso sincero tem o poder de desarmar a tensão em uma discussão, evitar uma briga e lembrar ao outro que você está ali para resolver, não para atacar. É uma mensagem não verbal que diz: estou escolhendo a paz, não a confrontação. Por isso, é tão importante praticar o sorriso consciente, não apenas quando você está feliz, mas principalmente quando está no meio da tempestade emocional. Você pode começar nos momentos mais simples do dia, no trânsito, quando alguém te interrompe, quando algo não sai como esperado. Em vez de reagir com frustração, respire e sorria. No começo pode parecer forçado, mas pouco a pouco verá como esse sorriso muda o seu foco, ajuda a criar distância emocional e o lembra de que o controle está em você, não na situação, nem na outra pessoa, em você. E se você acompanhar esse sorriso com pensamentos positivos, o efeito se multiplica. Repita frases como: isto não me controla, posso manter a calma, está tudo bem. São afirmações simples, mas incrivelmente poderosas. Elas criam uma nova narrativa na sua mente, porque muitas vezes a raiva se alimenta da história que você conta a si mesmo, que te desrespeitaram, que te ignoram, que precisa se defender. Mas quando você interrompe essa narrativa com uma atitude positiva, tudo muda. O resultado é visível: relações mais saudáveis, menos discussões, mais harmonia consigo mesmo e com os outros. Você se torna alguém com quem é agradável conviver, uma pessoa que transmite paz em vez de tensão. E isso se nota, se sente, se reflete. Porque quando você muda a sua atitude, muda a sua energia. E quando a sua energia muda, tudo ao redor responde de maneira diferente. As pessoas reagem melhor, os conflitos se dissolvem mais rápido, e você se sente mais leve, mais livre. O sorriso não é fraqueza, é uma escolha consciente de autocontrole, uma forma silenciosa de coragem emocional. É dizer ao mundo e a si mesmo que a raiva não tem o poder de roubar a sua paz, que você pode ter domínio interno suficiente para escolher o equilíbrio, mesmo quando tudo parece empurrar para o caos. Essa é a verdadeira força e está ao alcance de um único sorriso. Número 4. A compreensão da raiva permite usá-la como ferramenta de transformação. A raiva não é sua inimiga. Embora muitas vezes pareça uma força destrutiva querendo tomar o controle, a verdade é que ela pode ser um dos seus maiores aliados, se você aprender a ouvi-la. Sim, ouvi-la. Porque por trás de cada impulso de ira existe uma verdade oculta, uma necessidade emocional pedindo para ser reconhecida. Quando você aprende a se deter, a respirar, a observar o que realmente está acontecendo dentro de si quando se irrita, descobre que o problema não está apenas na atitude de outra pessoa. Está em você, nas suas feridas não resolvidas, nos limites ultrapassados, nas necessidades que têm sido ignoradas. Quando você compreende a raiva, deixa de temê-la e também de se sentir culpado por senti-la. Porque deixa de vê-la como um defeito e passa a enxergá-la como um sinal, uma bússola emocional que indica que há algo em sua vida precisando de atenção. Talvez você esteja exausto e não tenha permitido reconhecer isso. Talvez esteja tolerando um tratamento injusto no trabalho ou em casa. Talvez esteja carregando expectativas demais e a raiva surge como um grito interno pedindo para colocar ordem. A psicologia positiva e a terapia cognitivo-comportamental mostram que emoções negativas,
quando observadas com consciência, podem se transformar em catalisadores de mudança. Em vez de ficar preso no "me deixaram com raiva", você pode se perguntar: que parte de mim foi tocada por isso? O que posso aprender dessa reação? Que ação construtiva posso tomar a partir dessa emoção? Esse é o verdadeiro trabalho emocional. Não é reprimir, não é explodir, é transformar. Mas para isso, é preciso cultivar a autoobservação, fazer da raiva um momento de pausa, não de impulso. E isso requer prática. Da próxima vez que sentir aquele calor subindo no peito, em vez de agir, sente-se consigo mesmo. Pergunte-se: o que está realmente acontecendo aqui? Que pensamento está alimentando isso? Que história estou me contando? Porque muitas vezes a raiva não vem do presente, vem do passado, de padrões repetidos, de feridas abertas, de crenças antigas que nunca foram questionadas. E você pode ser o primeiro a quebrar esse ciclo. Uma vez que reconhece essa energia, não a desperdice. A raiva é força, literalmente é energia emocional acumulada. E se você não a canaliza, ela apodrece por dentro. Mas se a direciona, se a transforma, ela se torna combustível para agir, para colocar limites, tomar decisões adiadas, fazer mudanças que já não pode mais evitar. Aquela conversa difícil que você vem evitando há semanas. Aquela decisão que sabe que precisa tomar. Aquele passo que sua vida exige há tempos. A raiva pode te dar o impulso necessário, se usada com consciência. Muitos grandes processos de mudança pessoal nascem justamente do cansaço emocional, daquele ponto em que você simplesmente diz: chega. E isso também é raiva, mas uma raiva transformada. Não a que destrói, mas a que constrói uma nova versão de si mesmo, mais corajosa, mais lúcida, mais fiel à sua essência. Esse é o tipo de raiva que não devasta o que você ama, mas limpa o terreno para algo melhor. Quando você começa a viver assim, algo muda. Já não reage com fúria sem sentido. Já não se inflama por qualquer coisa. Aprende a conter, a observar, a redirecionar. Torna-se mais sábio emocionalmente, e isso se nota no modo como fala, como decide, como estabelece limites e prioriza o próprio bem-estar sem culpa. Porque agora sabe que está agindo a partir do autoconhecimento, não da impulsividade. A raiva deixa de ser um monstro e se transforma em uma bússola. Ela te guia, te informa, te impulsiona, mas já não te domina. Porque você tomou o leme, fez de uma emoção intensa uma ponte para o seu próprio crescimento. E esse é um dos maiores sinais de maturidade emocional, não eliminar as emoções difíceis, mas saber o que fazer com elas quando aparecem. Porque elas vão aparecer, mas agora você estará preparado, não para combatê-las, e sim para ouvi-las, aprender com elas e usá-las como parte da sua evolução pessoal. Número 5. A influência do ego e do orgulho aumenta a intensidade da raiva. Muitas vezes, não é a situação em si que nos faz explodir, mas o que essa situação representa para o nosso ego. Não foi o que disseram, foi como você interpretou. Não foi o tom, foi o fato de você ter sentido que estavam te desrespeitando. E quando o ego se sente atacado, ele reage como um animal ferido, erguendo suas defesas. Essa ferida nem sempre é visível, mas é profundamente reativa. É nesse ponto que a raiva se torna mais intensa, mais impulsiva, mais destrutiva, porque você já não está reagindo a um fato externo, e sim a uma ameaça interna imaginária contra o seu valor pessoal. O orgulho, esse sentimento de superioridade que tentamos proteger a todo custo, age como gasolina sobre o fogo da raiva. Cada vez que alguém não te dá razão, não reconhece teu esforço, te contradiz ou simplesmente não valida teu ponto de vista, o orgulho desperta, e com ele surge uma voz interna que grita: como se atrevem,
não sabem quem eu sou. Isso não podem fazer comigo. Essa narrativa é puro ego. E esse ego inflado não tolera críticas, não aceita erros, não permite vulnerabilidade. O que poderia ter sido uma conversa normal se transforma em um conflito desnecessário. A psicologia é clara. Pessoas que agem a partir de um ego frágil tendem a ter reações emocionais mais intensas e menor capacidade de autorregulação. Ou seja, quanto mais você depende da aprovação externa para se sentir valioso, mais fácil será se ofender. E quanto mais fácil se ofende, mais provável é que reaja com raiva. Simples assim, e perigoso. Porque além de perder o controle, você perde a chance de se conectar com o outro a partir da compreensão e não do confronto. Mas o que aconteceria se você soltasse o ego por um momento? Se deixasse de medir seu valor pelo que os outros pensam, dizem ou reconhecem, se compreendesse que sua essência não precisa de defesa, apenas de aceitação. A humildade não é fraqueza, é poder em sua forma mais pura. É entender que você não precisa ter sempre razão para ter paz, que não precisa provar nada para ser digno, que pode ouvir sem se defender, aceitar sem se sentir menor, corrigir sem destruir sua imagem. Isso é liberdade emocional. Isso é maturidade. Trabalhar a humildade é um dos caminhos mais rápidos para acalmar a raiva, porque quando o orgulho diminui, a sensibilidade também diminui. Você já não interpreta tudo como um ataque, já não precisa reagir a cada comentário que te desagrada, já não transforma uma simples divergência em uma guerra pessoal. Você aprende a observar sem julgar, a responder sem agredir, a sentir sem se perder. Isso não significa se deixar pisar, significa ter tanta segurança interna que não precisa se defender com gritos, sarcasmos ou agressividade. Significa saber quem você é além das opiniões alheias. E dessa clareza nasce o verdadeiro controle, a capacidade de estabelecer limites firmes sem perder a calma, porque você sabe que o controle está em suas mãos, não nas do seu ego. Da próxima vez que sentir a raiva subindo porque alguém te contrariou ou não reconheceu teu esforço, faça uma pausa. Pergunte-se: é o meu ego que está falando agora e estou reagindo ao que realmente aconteceu ou à interpretação que meu orgulho criou? Essa simples reflexão pode mudar o rumo de uma conversa, evitar um conflito, proteger uma relação e, acima de tudo, te reconectar com você mesmo. Porque quando você escolhe soltar o orgulho, não perde nada, pelo contrário, ganha paz, ganha controle, ganha respeito. O verdadeiro respeito não vem de impor, mas de inspirar. E nada inspira mais do que alguém que consegue manter a calma, mesmo quando o mundo tenta provocá-lo. Esse é o verdadeiro poder, e ele já está em você. Basta decidir, quer continuar sendo escravo de um ego que reage, ou dono de uma mente que escolhe. Número 6. Em momentos de raiva intensa, busque um espaço para expressar e liberar a emoção de forma segura. Quando a raiva sobe como um fogo incontrolável por dentro, quando você sente que poderia gritar para o mundo inteiro por tudo que está carregando, o pior que pode fazer é engolir essa emoção e fingir que nada está acontecendo. A raiva que não é expressa se acumula, e a raiva acumulada se transforma em amargura, ansiedade e até doença. Mas também não se trata de explodir contra quem estiver na sua frente. Não é sobre ferir, é sobre libertar. E sim, existe uma forma saudável, segura e profundamente eficaz de fazer isso. Encontre o seu espaço e solte. Muitas pessoas acreditam que controlar a raiva significa ficar em silêncio, apertar os dentes e fingir calma. Mas isso não é controle, é repressão. E tudo o que é reprimido acaba encontrando uma forma de sair, muitas vezes no pior momento.
Por isso, é essencial se permitir sentir a raiva sem medo, vivê-la sem culpa, mas principalmente expressá-la em um ambiente seguro, onde ninguém mais saia ferido, onde você possa ser completamente honesto consigo mesmo, sem precisar justificar ou suavizar o que sente. A ciência confirma isso. Psicólogos e terapeutas demonstraram que a expressão emocional controlada, como gritar em um local privado, descarregar fisicamente a tensão batendo em um travesseiro, no colchão ou simplesmente soltando o corpo, ajuda a reduzir a intensidade das emoções negativas. O seu sistema nervoso precisa liberar a pressão acumulada, assim como uma panela de pressão precisa liberar o vapor antes de explodir. Se você não fizer isso conscientemente, o corpo fará por você, em forma de tensão muscular, insônia, problemas digestivos ou explosões emocionais. Por isso, quando sentir que está prestes a explodir, busque seu refúgio, feche a porta, vá ao banheiro, entre no carro, dê um grito, bata no travesseiro, chore se for necessário, fale em voz alta tudo o que está sentindo. Não filtre, não se censure, coloque para fora. Porque quanto mais tempo você guarda, mais poder dá a essa emoção. Mas quando a expressa, você a drena e o que antes era um furacão interno se transforma em uma brisa. Essa descarga não apenas alivia o corpo, mas também liberta a mente. E algo incrível acontece depois de liberar a raiva, você pensa com mais clareza, enxerga a situação sob outra perspectiva, consegue analisar o que aconteceu sem estar cego pela emoção. Enquanto você está no pico da raiva, não há espaço para o raciocínio. Mas uma vez que se esvazia, surge a calma, e é nessa calma que você pode escolher, decidir como agir, falar sem ferir, resolver sem confrontar. Isso não significa que toda vez que se irritar precise gritar. Mas nos momentos em que sentir que está prestes a se romper por dentro, não ignore essa mensagem. Dê à emoção uma saída segura. Ensine à sua mente e ao seu corpo que está tudo bem sentir, mas que você escolhe quando, como e onde liberar o que carrega dentro. Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é deixar que a emoção te arraste. Responder é honrar a emoção sem deixá-la te dominar. Se transformar isso em um hábito consciente, verá mudanças reais, suas relações melhorarão, as discussões diminuirão, você evitará palavras que ferem e das quais depois se arrepende. E o mais importante, sentirá mais paz consigo mesmo. Porque já não estará reprimindo nem explodindo, estará processando. E isso muda tudo. O corpo sente, a mente agradece, o ambiente percebe. A raiva não é ruim, é humana. O que faz a diferença é o que você faz com ela. Você pode deixar que te consuma, ou pode aprender a libertá-la sem destruir. Pode ferir, ou pode curar. Você escolhe. Mas lembre-se sempre disso, não precisa provar sua raiva para validá-la. Só precisa de um espaço onde possa ser você, sentir tudo, e depois soltar. Porque quando você aprende a liberar a raiva sem machucar ninguém, isso também é amor próprio, isso também é maturidade emocional, e sem dúvida, isso é liberdade. Número 8. Transforme a liberação da sua ira em um ato construtivo. Liberar a raiva não significa gritar com o primeiro que aparece, nem lançar palavras como flechas que depois não podem ser recolhidas. Soltar a raiva, quando feito com consciência, pode se tornar um ato de cura, de maturidade e de transformação pessoal. Porque não se trata de negá-la, nem de fingir que ela não existe. Trata-se de dar-lhe uma saída que não destrua o que você é por dentro, nem o que construiu por fora. O problema não é sentir raiva, o problema é o que você faz com ela quando aparece. A descarga impulsiva pode parecer libertadora no momento, você grita, bate em algo, insulta, despeja tudo sem filtro. E sim, por alguns segundos, há alívio.
Mas esse alívio é ilusório e passageiro, porque logo vêm as consequências, relações quebradas, culpa, palavras que você gostaria de não ter dito, decisões tomadas no calor do momento que depois não podem ser desfeitas. E é aí que você percebe que a explosão não liberou a raiva, apenas a reciclou, transformando-a em um ciclo que se repete. A chave está em canalizar essa energia de forma construtiva, porque a raiva é energia pura, uma força intensa que, quando bem direcionada, pode te impulsionar a tomar decisões corajosas, colocar limites necessários e transformar aquilo que já não tolera. Mas para isso, é preciso pausar antes de agir, respirar fundo, se afastar, dar espaço ao corpo e à mente. Não porque você está reprimindo o que sente, mas porque está se preparando para expressar de forma clara e sem destruir. A ciência emocional confirma isso. Estudos mostram que métodos como a expressão assertiva, dizer o que sente sem atacar, ou exercício físico como correr, golpear um saco de treino, dançar ou treinar intensamente, ajudam o corpo a liberar a tensão acumulada sem causar danos. Porque o que seu corpo realmente precisa nesses momentos não é ferir, é liberar o que o está envenenando por dentro. E quando você faz isso de maneira saudável, a calma vem naturalmente. Escreva o que está sentindo. Coloque tudo no papel, sem filtros, sem censura, e depois leia o que escreveu como se fosse de outra pessoa. Essa prática te dá perspectiva. Faz perceber que o que parecia um incêndio talvez fosse apenas uma centelha mal interpretada. Converse com alguém de confiança, não para despejar sua raiva, mas para colocar em palavras o que está vivendo. Porque quando você fala, organiza seu mundo interno. E quando organiza, entende, e quando entende, transforma. Outra ferramenta poderosa é o movimento físico. A raiva é tensão corporal, músculos contraídos, batimentos acelerados, respiração curta. Se você não faz nada com isso, a energia fica presa no corpo. Mas se corre, se exercita, se salta, se mexe, se expressa fisicamente de forma controlada, o corpo se libera, a mente clareia e a resposta muda. E então, quando a intensidade diminui, você pode falar sem ferir, colocar limites com firmeza, resolver sem transformar tudo em batalha. Isso não apenas melhora suas relações, melhora você, porque começa a confiar mais na sua capacidade de autorregulação. Percebe que não é escravo das suas emoções, que pode sentir profundamente sem destruir, que pode expressar sem perder o controle. O resultado desse trabalho consciente é poderoso. Você mantém a paz em situações que antes te tiravam do eixo. Evita conflitos desnecessários. Seu ambiente se torna mais harmonioso e você se sente mais forte, mais centrado, mais dono de si mesmo. Não porque deixou de sentir raiva, mas porque aprendeu o que fazer com ela, a liberar sem explodir, sem ferir, sem perder. Transformar a raiva em um ato construtivo é um dos maiores sinais de maturidade emocional. Significa que você não precisa mais reagir como antes. Significa que pode escolher um caminho mais saudável, mais poderoso, mais livre. Porque no fim é isso que você é quando domina a sua raiva sem reprimi-la, uma pessoa livre, livre do próprio caos, livre para construir, para amar e para viver em calma, de dentro para fora. Número 9. Reprograme seu cérebro para responder com calma. Toda vez que você reage com raiva, frustração ou ansiedade, está reforçando um circuito dentro do seu cérebro. Está fortalecendo uma via neural que com o tempo se torna automática, como um caminho na floresta que de tanto ser trilhado já não precisa de mapa. É assim que nascem as reações impulsivas, elas viram a rota padrão da mente. Mas aqui está o mais poderoso: você pode mudar esse caminho. Pode construir uma nova trilha,
uma que leve a calma, ao controle e à consciência. E essa transformação começa com uma decisão e se consolida com a prática diária. O cérebro é plástico moldável. Você não está condenado a ser reativo, explosivo ou instável. A neurociência comprova que é possível reprogramar a mente, modificar respostas automáticas e criar novas associações emocionais. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. Cada vez que você escolhe pausar em vez de gritar, respirar em vez de bater na mesa, repetir uma afirmação tranquila em vez de perder o controle, está criando uma nova rede neural. No início parecerá estranho, artificial, mas, com repetição, essa nova rota se fortalece até se tornar a resposta natural. A prática é simples, mas transformadora. Quando alguém te provoca, quando uma situação te irrita, pare e faça uma pausa consciente. Respire profundamente pelo nariz, segure o ar por alguns segundos e solte devagar pela boca. Repita isso 3 vezes. Em seguida, diga mentalmente uma frase que te ancore: eu sou calma, eu tenho controle. Não importa se no começo parece mentira, o essencial é repetir, porque cada repetição grava uma nova mensagem na mente, acalma o corpo e reorganiza o sistema nervoso. Mas esse exercício não se faz apenas no meio do caos, ele se treina todos os dias. Reserve 5 minutos pela manhã ou antes de dormir. Sente-se em silêncio, respire fundo e visualize uma situação que normalmente te tiraria do eixo. Então, nesse cenário mental, pratique sua nova resposta. Sinta a provocação, mas escolha a calma. Visualize seu rosto sereno, o corpo relaxado, a voz firme e tranquila. Quanto mais praticar, mais o cérebro grava esse padrão. Assim, quando a situação real surgir, você não será pego de surpresa, já terá um novo reflexo emocional pronto para agir. O estoicismo ensina exatamente isso. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o que pensamos sobre eles. Epicteto dizia claramente: não é o que acontece que nos afeta, e sim o que acreditamos que significa. Por isso, os estoicos treinavam a mente todos os dias para responder com razão, não com impulso. Eles viam o autodomínio como o mais alto poder, e você pode fazer o mesmo. Cada respiração profunda é um ato de liberdade. Cada pausa é uma vitória sobre o passado reativo. Cada afirmação é um tijolo no novo caminho que está construindo em direção à serenidade. Esse trabalho interior começa no invisível, mas logo se manifesta no visível. Você começa a discutir menos, resolver mais, sentir que tem o controle, não porque domina os outros, mas porque se domina. Já não precisa gritar para ser ouvido, nem reagir para se sentir forte. Você se torna alguém firme, mais tranquilo, claro, mas sem agressão, capaz de enfrentar qualquer situação sem perder o centro. E isso muda tudo, porque quando você controla sua resposta, controla seu destino. Já não anda pelo mundo apagando incêndios emocionais, nem destrói o que ama com palavras ditas no calor do momento. Já não repete velhos padrões que terminam em culpa e arrependimento. Agora, você escolhe. Agora, você responde a partir do seu centro. E aquela versão de você que antes parecia distante começa a se tornar real, porque tudo o que precisa para ser essa pessoa já está dentro de você. Basta treinar, afirmar e repetir, até que o novo você se torne sua nova forma de viver. Número 10. Quando você abandona as expectativas, a vida te surpreende em paz. Na maioria das vezes, não é o que acontece que dói, e sim o que você esperava que acontecesse e não aconteceu. Não é a situação em si, mas a história que você construiu na sua cabeça, que aquela pessoa deveria responder de determinada forma,
que as coisas deveriam fluir como você imaginava, que a vida tinha que se ajustar aos seus planos. Mas a realidade não tem obrigação de coincidir com as suas expectativas. E quanto mais rígidas elas forem, mais dor você acumula. Por isso, se realmente quer paz, comece soltando a necessidade de que tudo aconteça como havia previsto. Cada expectativa é uma armadilha invisível. Você espera ser compreendido sem precisar explicar. Espera ser valorizado sem precisar pedir. E espera que tudo flua sem erros, sem atrasos, sem obstáculos. E quando isso não acontece, você sente que o mundo te decepcionou. Mas na verdade, a vida apenas foi como é, imprevisível, imperfeita e fora do seu controle. E você se encheu de ansiedade tentando controlar o incontrolável. A neurociência mostra que as pessoas com maior flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, desfrutam de uma vida emocional mais estável. Não porque tudo dá certo para elas, mas porque não se quebram quando algo dá errado. Entendem que a frustração não é obrigatória, é opcional. Ela nasce quando a mente se agarra ao que deveria ser em vez de aceitar o que é. Por isso, todas as manhãs, antes de começar o dia, diga a si mesmo: as coisas podem não sair como espero, e está tudo bem. Repita essa frase com calma. Sinta-a, não como resignação, mas como libertação. Você não precisa que tudo saia perfeito para estar em paz. Pode encontrar paz no meio do caos. Pode sorrir mesmo quando os planos mudam. Pode se adaptar e isso te torna invencível por dentro. O estoicismo resumia isso com clareza. Sêneca dizia: a sorte não está em receber o que deseja, mas em desejar o que já tem. E Marco Aurélio praticava isso todos os dias. Ao despertar, lembrava-se de que encontraria egoísmo, traição, ignorância, e ainda assim não deixaria que nada disso perturbasse seu equilíbrio. Porque a serenidade dele não dependia dos outros, mas do que ele escolhia pensar e fazer. Ao baixar suas expectativas, você não está desistindo de suas metas. Está apenas deixando de exigir que o mundo se molde às suas condições para poder ser feliz. Está aceitando que nem todos vão te entender, que nem tudo vai fluir como quer e que ainda assim pode conservar a paz. É uma decisão radical. É dizer à vida: faça o que tiver que fazer, eu não vou perder meu centro. Pratique isso sempre que um plano mudar, que alguém te decepcionar ou que um não inesperado aparecer. Respire. Lembre-se, isso não é pessoal, não é uma catástrofe, é apenas a vida mostrando que você não tem o controle, mas ainda tem o poder de decidir como reage. Escolha aceitar, não com resignação passiva, mas com dignidade e firmeza interior. Continue caminhando leve, sem a carga de tantas expectativas que só geram sofrimento. O resultado é mágico, você se frustra menos, se adapta mais rápido e aprende a apreciar o que há, em vez de sofrer pelo que falta. As pessoas já não têm tanto poder sobre você, porque você mesmo passou a te dar o que precisa: paz, aceitação e estabilidade. E essa mudança se nota no rosto, na voz, na forma de reagir ao inesperado. Você se torna um refúgio de serenidade, não só para si, mas para todos ao redor. Porque no fim, a paz não surge quando tudo está em ordem. A paz aparece quando você para de exigir ordem de tudo. Quando aceita que cada dia virá com seus giros, erros e surpresas, e você saberá lidar com isso. Não porque tudo é perfeito, mas porque você aprendeu a fluir, soltar e viver com menos expectativa e muito mais liberdade. Número 11. Método CEO para dominar sua mente. Respirar, projetar e romper o padrão. A raiva não se apaga com gritos, nem o controle emocional se conquista com força bruta, mas com consciência.
A técnica calmar, visualizar e ação contrária é uma ferramenta poderosa para dominar os momentos em que sua mente quer reagir, mas sua alma pede que você responda com inteligência. Porque sim, uma coisa é reagir a partir do impulso e outra muito diferente é agir a partir da presença. A diferença está em 3 passos simples que, se aplicados com constância, podem transformar completamente sua maneira de lidar com as emoções. Primeiro, calmar. Tudo começa pelo corpo. Quando a emoção se acende, ela se manifesta fisicamente, o coração acelera, a respiração se torna curta, os músculos se tensionam. Por isso, o primeiro passo é respirar profundamente. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por mais 4 segundos. Depois, solte devagar pela boca por 6 a 8 segundos. Repita pelo menos 3 vezes. Esse tipo de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por relaxar o corpo e restaurar o equilíbrio emocional. É como baixar o volume interno para poder pensar com clareza. Segundo, visualizar. Com a mente mais tranquila, imagine em detalhes como gostaria de responder à situação. Visualize-se falando com calma, respirando fundo, talvez até sorrindo levemente. Observe-se escolhendo a serenidade. Imagine a outra pessoa recebendo essa sua energia e reagindo de forma diferente. Ao fazer isso, seu cérebro começa a construir novas rotas neurais que tornam esse comportamento mais fácil de reproduzir na vida real. Não é fantasia, é treinamento mental. E quanto mais repetir essa visualização, mais natural se tornará essa resposta firme e tranquila que tanto deseja ter. Terceiro, ação contrária. É aqui que ocorre a transformação real. Você pratica o oposto do que o impulso quer fazer. Se quiser gritar, baixe o tom. Se quiser bater a porta, permaneça no lugar. Se quiser responder com sarcasmo, opte pelo silêncio. Essa ação contrária, por mais desconfortável que pareça no início, é o que interrompe o padrão emocional. É o momento em que você rompe com seu velho eu reativo e dá espaço para uma nova versão de si, mais consciente, mais madura, mais forte. Esse processo parece simples, mas é profundamente transformador, porque você está reprogramando sua mente. Está deixando de ser escravo dos estímulos externos e está recuperando seu poder interior. Como todo treino, requer prática. No começo, talvez consiga aplicá-lo uma vez em cada 10, depois 3 em cada 10, e sem perceber, chegará o momento em que será sua resposta natural. Não porque deixou de sentir emoções intensas, mas porque agora sabe o que fazer com elas. Sob a ótica do estoicismo, essa prática está totalmente alinhada com um de seus princípios centrais, não controlar o externo, mas controlar sua resposta. Marco Aurélio escreveu com clareza: a tranquilidade perfeita consiste na boa ordem da mente, no autogoverno. Aplicar o método CEO é justamente isso, exercer esse autogoverno. É lembrar-se, em cada momento difícil, que você decide que tipo de pessoa quer ser, independentemente do caos ao redor. E o impacto vai além do interior. Isso muda suas relações. As pessoas percebem, você se torna mais confiável, mais estável, mais sábio. As discussões diminuem, os mal-entendidos se resolvem mais rápido, e você sente que seu mundo emocional já não é uma tempestade, mas um mar que aprendeu a navegar, não por controlar as ondas, mas por dominar o barco. Aplicar essa técnica nos momentos de tensão é como semear paz em meio ao caos. Talvez o fruto não apareça de imediato, mas com o tempo você colherá calma, respeito, confiança e bem-estar. E cada vez que escolhe acalmar-se, visualizar e agir com inteligência emocional,
você está dizendo com suas ações: minha paz vale mais do que meu impulso. E neste mundo tão reativo, isso não é fraqueza, é poder. Poder real, poder estoico, poder interior. E ele está em você. Basta praticar, uma vez, e depois outra, até que essa forma de viver se torne parte de quem você é. Número 12. Escolher não ser afetado é uma forma de sabedoria silenciosa. Existem pessoas que entram em um ambiente e parece que trazem consigo uma nuvem de tensão, queixa, julgamento ou negatividade. E se você não estiver atento, se não estiver no controle de si mesmo, essa energia te captura. Você se envolve na atitude delas, reage ao mau humor, leva para o lado pessoal as palavras ou a indiferença, e sem perceber, começa a perder o seu centro. Mas aqui está a chave: a sua paz interior não pode depender do estado emocional dos outros. Ela não pode estar a serviço do caos alheio, porque se você permitir, estará entregando o controle da sua mente a qualquer pessoa que cruze o seu caminho. A maioria das pessoas age de forma inconsciente. Não pensam em como suas palavras afetam, em como sua energia impacta, em como seus gestos ferem. E não fazem isso por maldade, mas por desconexão. Mas você está desperto. Você tem a responsabilidade de proteger o que há de mais valioso em si, a sua calma. Não se trata de ser indiferente. Trata-se de construir uma barreira emocional saudável que te lembre: o que eles fazem não tem poder sobre mim, a menos que eu o conceda. A ciência confirma isso. Toda vez que você permite que algo externo te altere, uma crítica, uma expressão rude, uma injustiça, o corpo reage. O batimento cardíaco acelera, a pressão arterial sobe, o sistema imunológico se enfraquece. Tudo isso por algo que, na maioria das vezes, nem tem relação direta com você, por um comentário impensado que, mesmo assim, te roubou energia. E então, você carrega o dano, o estresse e a ansiedade. Por isso, manter a calma não é apenas um ato espiritual, é também biológico, é saúde, é autocuidado. Há uma prática mental poderosa que pode te ajudar. Visualize essas pessoas que te perturbam como personagens secundários do seu filme. Elas estão lá, fazem parte da história, têm suas cenas, mas não são protagonistas. Elas não controlam o roteiro, não decidem o final. São apenas parte do cenário, como o trânsito, o clima, o ruído da cidade. Você pode observá-las, mas não precisa se envolver emocionalmente. Não é necessário responder a cada provocação, corrigir cada erro ou vencer cada discussão. Você pode simplesmente deixar passar. O estoicismo sempre entendeu isso com clareza. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso também vale para as pessoas. Se você acredita que alguém pode arruinar o seu dia com um mau humor, então já entregou o poder. Mas se decide que nada externo pode alterar a sua serenidade sem o seu consentimento, você recupera o controle. Não se trata de controlar os outros. Isso é impossível, e sim de governar a si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. E sim, haverá dias difíceis. Dias em que uma atitude grosseira vai doer, uma traição vai ferir, uma crítica injusta vai abalar. Isso é humano. Mas mesmo nesses dias, você pode lembrar-se de que tem escolha, permanecer na emoção ou voltar ao centro, sentir sem se perder, respirar, soltar e seguir. Transforme isso em um hábito. Cada vez que alguém agir com conflito, você age com calma. Cada vez que alguém projetar dor, você projeta equilíbrio. Não porque seja superior, mas porque já escolheu não carregar o que não te pertence. Você não veio a este mundo para absorver a inconsciência alheia. Veio para construir sua paz, e isso exige filtrar, soltar,
perdoar rápido e seguir em frente. O resultado é libertador, você se irrita menos, se desgasta menos, sua energia permanece com você. E o mais bonito, começa a atrair pessoas mais conscientes, mais serenas, mais alinhadas com o seu nível de paz. Porque, quando você se respeita o suficiente para não se deixar afetar pelo externo, o universo te aproxima de quem também protege sua energia. Então, da próxima vez que alguém te irritar, lembre-se, não é seu dever corrigir todos, não é sua missão mudar ninguém, é apenas sua escolha manter sua paz. E toda vez que fizer isso, estará vencendo uma batalha silenciosa, mas profunda, a batalha de não se perder por causa do que os outros escolhem ser. Essa é a maior vitória, aquela que não faz barulho, mas brilha em firmeza interior. Número 13. Sentir-se pleno agora é o caminho mais rápido para ter mais. Quando você sente que precisa de atenção, aprovação ou reconhecimento para se sentir valioso, está enviando ao mundo um sinal silencioso de carência. É como se dissesse, sem palavras, falta algo em mim, preciso que me deem isso. E o que você projeta, você atrai. Essa sensação de vazio interior se manifesta em relações desequilibradas, em dependência emocional, em comportamentos que buscam validar sua existência por meio dos outros. Mas se você dá um passo para trás e escolhe agir a partir de um estado de abundância, de uma sensação interna de plenitude, tudo muda. Porque quando você já se sente completo, não precisa que ninguém te complete. A abundância não tem a ver com dinheiro, status ou com quantas curtidas você recebe. A verdadeira abundância é uma emoção, um estado interno, é sentir que com o que você tem agora já é suficiente, que nada te falta para estar em paz, que não precisa esperar que alguém te autorize a se sentir valioso. A partir desse estado, você não se relaciona para preencher vazios, mas para compartilhar sua plenitude. E isso tem um poder magnético, as pessoas sentem essa energia. Sentem que você não está esperando nada delas, que não busca aprovação e, paradoxalmente, é isso que as faz querer estar perto de você. Quando você vive na carência, cada gesto seu vem carregado de necessidade. Suas palavras, seus silêncios, seus olhares, tudo carrega uma intenção oculta de obter algo. E os outros percebem isso, mesmo que não digam. Isso gera resistência, desconforto e até rejeição. Mas quando você age a partir da autossuficiência interior, suas ações fluem sem pressão, sem ansiedade e sem apego ao resultado. Você não dá para receber, você dá porque tem para dar, porque transborda, porque já está cheio por dentro. Praticar isso exige presença. Em cada interação, pergunte-se, estou agindo a partir da abundância ou da necessidade? Se perceber que está buscando algo, atenção, resposta, afeto, pare, respire e volte a si. Lembre-se de que já tem tudo dentro de você. Lembre-se de que não precisa convencer ninguém do seu valor, porque quem você é, como é, já é suficiente. E a partir daí, compartilhe sua energia, seu tempo, sua atenção, sem esperar nada em troca. Isso não te torna ingênuo, te torna livre. Esse princípio tem raízes filosóficas profundas. O estoicismo ensinava que o sábio vive de acordo com a natureza e que a virtude está na autossuficiência interior. Epicteto dizia que a liberdade começa quando deixamos de depender do externo para sermos felizes. E isso é exatamente viver em abundância, saber que o essencial já está em você, que sua paz, seu amor próprio e sua dignidade não podem ser roubados nem concedidos por ninguém. Cada vez que você escolhe agir a partir da plenitude, muda seu campo energético, eleva sua vibração e naturalmente começa a atrair pessoas e situações na mesma frequência, relações mais saudáveis, vínculos mais autênticos, oportunidades alinhadas à sua essência. Porque você não está mais mendigando migalhas de atenção,
está emitindo uma mensagem clara: estou bem comigo mesmo. Não preciso que me completem, mas se vier para somar, seja bem-vindo. A abundância não se finge, se cultiva, constrói-se em silêncio cada vez que você agradece pelo que já tem, em vez de lamentar o que falta. Cada vez que olha o outro com amor, sem esperar nada em troca. Cada vez que se mantém firme, mesmo sem reconhecimento externo. Essa prática, com o tempo, se torna sua nova forma de viver, sem ansiedade, sem exigência, sem mendigar presença. E quando você aprende a se mover a partir daí, se torna imparável, porque o rechaço já não te fere, a crítica já não te abala e a indiferença já não te tira do eixo. Você não precisa perseguir nada, apenas caminha, e o que é seu chega naturalmente, porque você está alinhado consigo mesmo, porque não está vazio, está completo. E num mundo cheio de pessoas tentando se validar, isso é o mais atraente que alguém pode ser, alguém que não precisa de nada para ser tudo. Número 14. A mente se forja com pequenos atos de disciplina constante. A mente não se fortalece lendo frases inspiradoras, nem esperando que por mágica, um dia você se torne emocionalmente forte. A mente se fortalece como o corpo com prática, repetição e esforço diário. Cada vez que você se senta, respira, reflete e escreve, está treinando sua mente para responder melhor, com mais serenidade, clareza e equilíbrio. A filosofia estoica não fica apenas nos livros, ela se torna músculo quando é praticada todos os dias. Não se trata de saber o que deve ser feito, mas de acostumar-se a fazer, mesmo quando não tem vontade. O estoico não é aquele que nunca sente raiva, é aquele que, quando a sente, já treinou sua mente o suficiente para não reagir como antes. Esse treinamento é construído nas pequenas coisas, no invisível, no hábito de parar por 5 minutos no início ou no fim do dia, abrir o caderno e se perguntar: o que me irritou hoje? Como reagi? Como eu poderia ter agido melhor? Esse ato simples é uma declaração de poder. É dizer à sua mente: eu escolho te observar, te compreender e te corrigir. E a ciência confirma isso. Estudos de neurociência mostram que a meditação diária e a escrita reflexiva reduzem a atividade da amígdala, parte do cérebro que reage às ameaças e dispara a raiva, e fortalecem o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões racionais. Ou seja, quando você medita ou escreve, não está apenas fazendo filosofia, está reprogramando o seu cérebro. Comece de forma simples. Todas as noites, antes de dormir, escreva 3 coisas, uma situação que te causou incômodo. Como você reagiu? Como gostaria de ter reagido se estivesse mais calmo? Não se julgue, não busque perfeição, busque compreensão. Esse processo de observação consciente cria uma distância entre você e seus impulsos, e é nessa distância que nasce a liberdade. Enquanto você não tem consciência do que sente, reage. Mas quando observa, escolhe, e não escreva apenas sobre erros. Celebre também seus avanços. Escreva sobre o momento em que respirou antes de responder, sobre o dia em que escolheu o silêncio em vez do grito. Porque disciplina não é castigo, é amor próprio em ação. É provar a si mesmo que você merece ter uma mente treinada, serena e forte. Essa força não nasce nos momentos fáceis, mas nos difíceis, naquele instante em que tudo em você quer explodir e você escolhe pausar. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da história, escrevia em seu diário não para impressionar os outros, mas para lembrar-se de quem queria ser, revisar suas falhas e reafirmar seus valores. Isso é disciplina, fazer o que transforma mesmo quando ninguém está olhando. Cada minuto de prática interior é um investimento em sua paz, e com o tempo, essa prática te transforma. Você se torna mais consciente, mais equilibrado, mais dono de si.
já não reage por impulso, já não explode diante de qualquer provocação. Sua mente se torna mais estável, mais lúcida, mais firme. E todos ao seu redor percebem isso, sua família, seu parceiro, seus colegas. Eles notam que sua energia mudou, que você não vive mais em modo reativo, mas em modo consciente. Você não precisa de horas. 10 minutos por dia bastam, mas que sejam seus, sagrados, intocáveis. Porque nesse espaço, você está construindo uma mente à prova do caos, uma mente que não se quebra quando tudo ao redor desaba, uma mente que já foi treinada para permanecer firme. Essa mente é o seu escudo, o seu refúgio e a sua maior força. Cultive-a todos os dias, porque aquilo que você repete te transforma. Número 15. Torne-se seu próprio mestre e o refúgio dos outros. Existe uma grande diferença entre exigir de si mesmo e exigir do mundo. Quando você decide manter altos padrões pessoais, cultivar a autodisciplina, cuidar da sua palavra, da sua energia e do seu tempo, está construindo uma versão de si mais firme, mais consciente e mais focada. Mas se essa mesma exigência é projetada sobre os outros, você se condena a uma vida de decepções, frustrações e conflitos constantes. Porque ninguém vai corresponder às suas expectativas como você faz consigo mesmo, e ninguém é obrigado a fazê-lo. O seu caminho é seu, não uma régua para medir os outros. A verdadeira força está em exigir o máximo de si, mas ao mesmo tempo ter compaixão pelas limitações alheias. É fácil ser duro com quem erra. Difícil é reconhecer nesse erro um reflexo do seu próprio processo. Porque você também caiu, também demorou a aprender, também reagiu mal muitas vezes. Mas quando consegue lembrar disso, a paciência aparece, e essa paciência é sinal de maturidade. A psicologia confirma a combinação entre autorregulação emocional e empatia gera relações mais estáveis, menos conflitos e uma sensação maior de bem-estar. Você não precisa concordar com todos para respeitá-los, nem justificar o que te feriu para perdoar. Basta compreender que cada pessoa luta suas próprias batalhas, muitas delas invisíveis para você. E isso não significa permitir abusos, significa que você pode colocar limites com serenidade, sem cair em julgamentos ou reações exageradas. Praticar isso começa por observar-se. Toda vez que alguém agir de uma forma que te incomoda, respire antes de responder. Pergunte-se: estou reagindo porque realmente me afeta ou porque esperava algo diferente? Essa pergunta interrompe o automatismo emocional. E se você escolhe responder com compreensão em vez de decepção, se dá um presente, o presente de conservar a paz. Seja exigente consigo. Cuide das suas palavras, cumpra seus compromissos, mantenha suas rotinas. Não por castigo, mas porque entende que essa estrutura te liberta. Mas com os outros, seja gentil. Lembre-se de que eles estão em outra etapa, talvez hoje cometam os erros que você já superou. E se puder olhar para isso sem arrogância, com humildade, você se torna uma presença transformadora. O estoicismo também ensina isso. Epicteto dizia que o único controle real está nas nossas próprias ações, e que se preocupar com o que os outros fazem é perder energia e sabedoria. O sábio se disciplina, mas não se prende ao que não pode controlar, porque entende que cada um tem seu tempo e que o julgamento severo gera ressentimento, não crescimento. A prática está nesse equilíbrio, exigência interna, compreensão externa. Trabalhe em si como se fosse seu maior projeto, sem descanso, mas olhe para o outro com ternura. Você não sabe o que ele carrega, o que o fez agir assim, o quanto ele sofre.
A partir daí, você pode marcar limites com firmeza sem agredir. Pode se afastar sem condenar. Pode falar com clareza sem ferir. E quanto mais pratica isso, mais calma se instala em você. Já não explode quando alguém falha. Já não se quebra porque o mundo não age como você gostaria. Você aprende a mover-se com firmeza por dentro, mas com flexibilidade por fora. Não se trai, mas também não entra em guerra desnecessária. Isso te dá liberdade, porque já não depende do comportamento alheio para manter o equilíbrio. Ser exigente consigo te eleva, ser tolerante com os outros te humaniza. E quando une essas duas forças, você se torna alguém forte por dentro, mais amável por fora. E é exatamente isso que o mundo precisa: menos juízes e mais exemplos, menos quem aponta e mais quem inspira. Gente que não exige aos gritos, mas ensina em silêncio, que vive seu caminho com tanta coerência que não precisa impô-lo, apenas vivê-lo. E esse caminho acaba tocando o outro sem empurrar, apenas irradiando. Porque a verdadeira transformação não se impõe, se transmite. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de enfrentar suas emoções e comprometer-se com sua transformação interior. Isso já te coloca em outro nível. Você está construindo uma mente mais forte, mais serena e mais livre, e esse trabalho merece ser celebrado. Agora, para selar este processo, volte aos comentários e escreva com convicção: hoje sou mais forte que a raiva. Sou estoico. Grave essa frase no seu subconsciente como uma âncora de poder. E se este conteúdo te ajudou, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho, porque continuaremos compartilhando ferramentas para te ajudar a dominar sua mente, fortalecer seu caráter e viver com verdadeira paz interior. Nos vemos no próximo vídeo. Número 7. Use lembranças agradáveis e pensamentos positivos para acalmar a raiva. Quando a raiva começa a subir como uma onda prestes a te arrastar, você tem em suas mãos uma ferramenta silenciosa, mas incrivelmente poderosa: as suas próprias lembranças. A mente não distingue totalmente entre o que vive de fato e o que imagina com intensidade. E isso é uma vantagem extraordinária. Porque, se em meio à raiva você decidir conscientemente direcionar sua atenção para uma lembrança feliz, um momento em que se sentiu em paz, amado, pleno, essa energia começa a se instalar em seu corpo e a substituir a tensão como se uma janela fosse aberta em um quarto cheio de fumaça. A chave está em redirecionar o foco, porque a raiva se alimenta da repetição mental. Quanto mais você pensa no que disseram, no que aconteceu, no que deveria ter sido, mais força dá à emoção. Mas se interromper esse ciclo com algo agradável, uma imagem que te faça sorrir, um momento que te conecte com o que há de bom em sua vida, você corta o combustível emocional. Esse simples ato de lembrar algo positivo muda o rumo da sua mente e, embora pareça pequeno, pode transformar completamente o seu estado interno. Imagine por um instante que está prestes a explodir, sente o calor no peito, a mandíbula tensa, a mente cheia de pensamentos negativos. Nesse momento, respire fundo, feche os olhos e pense naquela vez em que caminhava à beira do mar ao pôr do sol, ou no riso de alguém que ama, ou naquele dia em que conquistou algo importante e se sentiu orgulhoso de si. Reviva o momento. Visualize os detalhes, a cor do céu, os sons, as sensações no corpo. E enquanto faz isso, pouco a pouco, o ritmo cardíaco desacelera, a mente se clareia e a raiva perde força. Isso não é truque, é ciência. E estudos mostram que evocar lembranças positivas ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por restaurar a calma e reduzir o estresse. Em outras palavras, recordar coisas boas literalmente envia ao corpo a mensagem: não estamos em perigo, podemos relaxar.
É um mecanismo natural de autorregulação emocional e o melhor está dentro de você. Não depende de ninguém mais. Treinar a mente para recorrer a essas lembranças é um exercício de reeducação mental. Porque muitas vezes acostumamos o cérebro a se fixar apenas no que irrita, no que deu errado, no que dói. Mas você pode mudar esse padrão. Pode ensinar à sua mente que mesmo nos momentos de tensão, também há acesso à paz, que ela pode escolher, que não está presa à raiva. Uma forma eficaz de praticar isso é criar uma biblioteca emocional de lembranças felizes. Pense em 5 momentos da sua vida que trouxeram paz, gratidão ou alegria. Escreva-os, reviva-os de tempos em tempos. Guarde-os na memória como se fossem âncoras. E sempre que sentir que a raiva está prestes a te dominar, escolha um deles. Vá até essa lembrança. Fique ali por alguns minutos, deixe que ela te envolva. Você verá como a intensidade diminui, como se abre um espaço interno que te permite decidir melhor, falar melhor, agir melhor. E não precisa se limitar ao passado. Você também pode usar imagens mentais positivas, imaginar-se em um bosque, em uma montanha, flutuando em uma piscina tranquila. A mente responde ao que você visualiza com intensidade. Por isso, não subestime o poder da imaginação. Ela pode se tornar seu refúgio emocional em meio ao caos. Essa prática não elimina a raiva, mas a transforma. Torna-a manejável, coloca-a em perspectiva, porque quando você foca no positivo, a raiva perde terreno. E com o tempo, você perceberá que reage menos, que se irrita menos e que mesmo quando a raiva aparece, já sabe exatamente o que fazer para não deixá-la te controlar. Usar suas lembranças como medicina emocional não é fugir da realidade, é escolher de onde você quer enfrentá-la. E se você pode fazê-lo a partir da calma, da gratidão, da alegria que já viveu, então está recuperando o seu poder interior, aquele que não grita, não fere, não destrói, mas transforma tudo a partir de dentro.